paz do Senhor, meu irmão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Evangelista Raimundo Silva. Para mim é um prazer ter você aqui. Para juntos nós meditamos na palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, clica no sininho. Toda vez que eu postar um vídeo aqui, você vai ser notificado pelo YouTube. E também compartilha o vídeo e deixe seus comentários aqui embaixo. A semana passada nós meditamos aqui na palavra de Deus acerca da curando feridas, né? E curando ferida baseado no relacionamento conjugais, em um casamento, é um assunto muito complexo na questão do cônjuge, tanto o marido como a esposa, guardar, né, algum tipo de rancor, algum tipo de zanga, né? E por aí o sol se põe e eles ficam sem força, sem coragem de ir um ao outro, pedir perdão, pedir desculpa e ficar na paz. E nós meditamos um pouco ali, né, sobre a palavra de Deus e aprendemos um pouco como superar essas feridas dentro do relacionamento conjugais. E hoje vamos meditar sobre aprendendo a se comunicar dentro do relacionamento conjugais. Esse tema desse vídeo, aprendendo a se comunicar, é um tema forte. Por que eu falo forte? Porque observe comigo, quando o garoto e a garota eles estão um interessado no outro, eles acham tempo, acham palavras, frases para estar ali se comunicando, para conversar e se comunicar acerca de um passeio que eles querem fazer, uma saída, né, na praia, algo que eles procuram como se comunicar. Então eles estão ali na parte do namoro e eles têm tempo para se comunicar, tanto que eles não enjoam um do outro. E se eles pudessem, eles ficavam o dia todo dia junto, colado. E de repente eles passam para ser noivo, né? Estavam namorando, agora passa para ser noivo. E quando eles estavam namorando, eles tinham tempo para se comunicar e formar projeto na questão do noivado, né? Eles ali conversaram fizeram um projeto na questão do noivado, fizeram planos, né? Convidaram amigos, convidaram os parentes para anunciar que eles iriam se noivar. E de repente eles se noivam, né? E eles agora passam a noivado e passam uma temporada de 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, ali nessa fase de noivado, aonde eles vão se conhecer mais, né? Onde eles vão se conhecer mais, onde eles vão ter mais liberdade um com o outro nessa questão. Se já com o namoro eles já sabiam se comunicar, então no noivado eles passaram a se comunicar mais, né? E tudo isso veio através de uma comunicação, né? Começou a amizade, depois começou o namoro, depois o noivado. E agora, depois de 2 anos e meio, 3 anos, eles agora passam a anunciar, né? Eles já formaram planos, fizeram projetos e agora anunciar que tal data eles irão se casar. E eles chegam a essa data, eles fazem uma festa maravilhosa, né? Eles podem estar se casando dentro da igreja, ou enfim, eles agora passam a ser uma família. E quando eles passam a se casar, quando eles se casam, que eles começam a conviver juntos, é uma bênção, eles estão felizes, estão alegres, né? Pode vir o que vier, eles estão ali junto para suportar, e eles estão ali conversando a questão fazendo projetos sobre as suas vidas, né? Projetos de como eles vão fazer, como eles vão viver, né? E enfim, eles tocam o barco, né? Na questão da comunicação. Porém, com esse casamento, ele dura 1 ano, ele fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, enfim. Com o tempo, essa comunicação vai perdendo. Claro que essa não é uma situação de muitos dos casais, né?
Mas alguns casais, hoje no século XXI, eles vão perdendo a essência de comunicação. Eles vão perdendo a essência da amizade, do namoro, do noivado e do casamento, né? Eles estão agora ali, eles passam a se conhecer e eles agora começam a descobrir o defeito um do outro, porque eles agora moram junto. E eles passam agora a descobrir um defeito um do outro. Então eles começam agora a viver os seus casamentos com alguns atritos que acontecem dentro do relacionamento conjugais, dentro da família ali. Porém, eles ainda se gostam, porém, eles ainda se amam. Mas, alguns dos casamentos, não agravando a toda, mas alguns não aprenderam a se comunicar. Então, por essa parte de comunicação, muitos casamentos estão sendo desfeitos no longo da vida. Por falta de comunicação, o marido, a esposa estão jogando tudo para cima e indo embora. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não é verdade? Há tempo para todas as coisas. Então, a comunicação é importante na questão de um sucesso conjugal. Se você for fazer uma entrevista para um trabalho, você vai se comunicar. Se você faz parte de uma empresa, você vai se comunicar. A comunicação é essência para que os seres humanos vivam em comunidade, vivam entre seres humanos. Então, tem pessoas que gostam de se comunicar, tem pessoas que gostam de se comunicar menos, enfim, mas se tratando do relacionamento conjugais, o marido e a esposa, eles têm que ter o hábito, o costume de se comunicar. Vou te dar um exemplo assim. O marido, ele foi trabalhar pela manhã e chegou à tarde e por algum motivo ou outro a esposa não estava bem, né? Estava estressada, vamos dizer assim, estava estressada. O marido, por sua vez, acabou de chegar do trabalho agora e ele percebe que a esposa está estressada. Então, segundo a palavra de Deus, ele tem que ter sabedoria. Ele não pode chegar em cima da hora e se envolver naquele clima a qual se encontra a sua esposa, porque ela tá envolvida em uma bola e que essa bola simboliza ali a estresse. Então o marido ele tem que ter mais cuidado para ele não entrar nessa bola, senão ele também vai ser estressado, vai se estressar. E se ele se estressar, então não vai haver comunicação. Então dois estressados dentro de casa vai dar problema. Então ele deve meditar e botar essa passagem da palavra de Deus em prática, né? Ter sabedoria e esperar uma oportunidade para se comunicar na questão da sua esposa, conversar com ela e uma oportunidade para que eles venham a ter o sucesso. Em Provérbio também tem um texto de Provérbio capítulo 15, versículo 1, que diz que a palavra branda, né, desvia o furor. Né? Quando ele chega em casa, que a esposa está estressada, ele espera uma oportunidade e leva uma palavra branda àquela esposa que está estressada, e pode ser também vice-versa. Então, aquela palavra branda do esposo vai desviar todo o furor, toda a raiva, toda a zanga. Entende? Aqui já em Tiago capítulo 1, versículo 19, o termo que suscita é aquela parte que fala assim: quando falamos de forma agressiva, o risco é duplo. Acabamos afastando-se de quem amamos e podemos acabar influenciando os filhos a agirem de igual forma. Se estiver nervoso antes de falar, relaxe. Né? Então entra a passagem de Provérbios, a palavra branda, né, desvia o furor. E ali vai ver uma bênção, porque houve sabedoria, houve ali um entendimento na questão daquele clima que estava ali na casa daquela família. Né? E isso pode ser vice-versa. O marido também pode estar estressado por algum motivo que aconteceu no seu dia a dia, ou por estar desempregado, ou porque chegou estressado do buzu, do trabalho e pegou engarrafamento. A esposa tem que ter sabedoria, né, para esperar a oportunidade para ela ali
levar uma palavra branda para desviar o furor. E se um dia perder o controle, o que fazer, né? Se algum dia da vida desse casamento aí perder o controle, o que fazer? Se confessamos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, se dentro do relacionamento conjugal, dentro da família ali, dentro da família, houver um tipo de pecado, um tipo como eu posso falar assim para você entender, houve ali uma desavença, né? Houve uma traição, né? Quando a gente fala uma traição, não é trair com o esposo, mas trair às vezes com, por exemplo, a esposa fala assim, olha, está acontecendo isso e isso, e não fale para ninguém. Então o esposo vai e fala para a irmã dele, para alguma coisa. Traiu ela naquele sentido de que ela pediu para não falar para ninguém, ele falou. Então pode ser assim, entende? Ou coisas mais simples, pode ser também, o esposo pede a esposa para, deixa eu ver assim, um exemplo, para ela ir em um lugar, vá na casa de sua tia, um exemplo assim, e ela diz que estava na casa da tia dela, mas não foi para a casa da tia dela, foi para outro lugar. Traiu a confiança dele também, né? E se dentro do casamento não tiver uma comunicação para fechar essas brechas, né? Uma comunicação é tão importante, porque imagine uma família que não se comunica, que não se falam, que não se expressam, né? Guarda tudo para dentro do coração, ali dentro para ela, para ele mesmo, e as coisas vão acontecendo e nada de se comunicar, nada de falar, nada de explicar, e fica aquele tipo de pessoa dentro de casa parecendo um robô que vai guardando, guardando, guardando. Aí no momento que acontece alguma coisa, estoura tudo, aí bota tudo para fora ou acontece ali ter ofensa, né? Mas se procuramos a Deus, pedimos sabedoria a Ele, força, e se houve algum pecado, Deus ele é fiel para nos perdoar de qualquer tipo de pecado, para que esse homem ou essa mulher venha ter sucesso e venha ter êxito dentro do relacionamento conjugais. Isso é importante, a questão da comunicação, né? A comunicação dentro de um relacionamento é muito importante. O esposo e a esposa, eles devem tirar tempo assim para bater um papo, né? Sentar assim na varanda da casa, os dois, subir assim para a laje, ou chegar assim na varanda do apartamento, né? Lá no terceiro andar, no quinto andar, e ficar olhando a cidade, e ali tá batendo papo ali, lembrando do tempo de namoro, lembrando do tempo que se conheceram, as lutas que eles passaram para chegar até esse momento, né? As pessoas que ficaram contra o namoro, as pessoas que ficaram contra o noivado, as pessoas que ficaram contra o conversar, né? Se comunicar, né? Se comunicar também, conversar também a questão do filho, conversar sobre a filha, como é que a filha está indo, e a nossa filha está acontecendo algo, ela está diferente. Se comunicar, hoje os casais têm essa dificuldade de se comunicar. Algo acontece dentro de casa e os pais, eles não se comunicam, eles não chegam perto um do outro e perguntam: você viu que nosso filho está diferente? Você viu que a nossa filha está diferente? Olha, amor, eu percebi que você chegou diferente, houve algum problema lá no trabalho, houve algum problema lá no escritório, o que aconteceu? Quer conversar comigo agora? Quer conversar comigo mais tarde? Enfim, comunicação, isso é muito importante. Tão importante como você se comunicar também com Deus, né? Se comunicar com Deus através da oração. Isso é muito importante. O que a Bíblia ensina sobre a oração, né? Já que tocamos na oração, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, seja sóbrio nas orações, né? Uma família ela deve sim se comunicar, porém, se essa família tem dificuldade de se comunicar, você pode fazer uma oração, você pode conversar com Deus sobre essa questão, pedir a Deus sabedoria, força para que você venha ter essa sabedoria para se comunicar com sua família, né? Porém, ao você se achegar a Deus para se comunicar, você precisa estar sóbrio, né? Quando eu estou falando sóbrio,
Eu não quero que você pense sóbrio porque você bebeu algum tipo de bebida e você está ilúcido. Não, não é isso. Mas sóbrio na questão do que você quer falar com Deus. Sóbrio na questão que o que você está falando com Deus. Você esteja consciência do que você está falando, para o que você vai falar para Ele, Ele vai fazer com que aconteça. Porém, você tem que estar sóbrio. Você tem que estar sóbrio para Deus abençoar a comunicação, a oração a qual você está fazendo com Ele. Então, algumas orações, não sei se você já viu, né, mas algumas orações que nos passa nem do teto. Né? Por que não passa do teto? Porque é uma oração que não há ali inteligência, sabedoria, sentido ou foco. Ou seja, a oração que está sendo dita, não agravando a toda, mas uma parte, está sendo só para o seu deleite, para o seu bem. Não é uma comunicação com Deus, uma oração para bater um papo a Ele e se conscientizar que você depende dEle, que você precisa dEle, que Ele é o seu mantenedor. Então, se chegar próximo a Deus com a consciência de que você depende dele, não chegar com uma autoridade e colocando ele como se ele fosse, um funcionário seu. Né? Então você tem que ter cautela e sabedoria na questão de chegar próximo a Deus. Isso é importante. Por isso que em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, diz: seja sóbrios na oração, né? Seja sóbrio na conversa com Deus. Tenha consciência, tenha sabedoria, tenha entendimento do que você vai falar com Deus. Não chegue assim de qualquer jeito. Aqui em Mateus também, no capítulo 7, do versículo 7, aqui ele fala assim: pede e dá-se-vos-á. Não sei se você entende esse texto de Mateus, capítulo 7, versículo 7, né? Pede e dai-se-vos-á. O que é que Deus está falando aqui na oração? Primeiro Pedro falou que seja sóbrio nas orações. Depois Mateus fala assim: pedes e dai-vos-á. Deus está falando assim: pede, conversa comigo, faça a sua oração, mas dê você para mim. Me dê você para mim. Me dê o seu coração para mim. Esteja em minha presença. Se você prestar atenção, leia devagarzinho Mateus 7,7. Ele fala assim: pede e dá-se-vos-á. Ele está dizendo para você chegar próximo dele, pedir a ele e dar você a ele. Entende? Depois você dá uma meditada nessa passagem aí. Daniel também fala que Daniel estava passando uma luta. Nós estamos falando aqui de comunicação na família, né? E uma família que se comunica com Deus, isso é muito importante. Daniel estava passando por uma situação tão difícil na vida dele, nesse momento aqui de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que Daniel estava com o inimigo. Não que Daniel era uma pessoa que dava mau testemunho na sociedade ou na cidade, no bairro onde ele morava. Não, mas alguém tinha inveja dele, alguém estava zangado com ele e queria fazer uma armadilha para ele. Daniel percebeu e viu que só uma pessoa poderia ajudar ele. Só uma pessoa pode te ajudar. E às vezes você procura pessoas para se desabafar, contar as suas dificuldades e esquece de Deus. Daniel, por 3 vezes, ele correu, abriu a janela para o lado de Jerusalém, direcionado para Deus, e ali conversou com o Senhor, apresentando aquela questão. Tanto que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, a Bíblia vem dizendo que Daniel, mais tarde, estava alisando os leões. Né? E aqueles leões que ficavam lá embaixo, eles ficavam semanas sem comer. Qualquer coisa que caía ali, o leão não deixava nem cair no chão. No ar mesmo ele painava e estraçalhava. Porque ele já tinha um hábito e o costume disso acontecer. Abriu lá a portinha lá em cima, clareou, os leões já estão embaixo já observando. Descer qualquer coisa, eles estraçalham, pega e come tudo. E quando foi a vez de Daniel, que ele abriu lá para jogar Daniel, e os leões ficam cá embaixo esperando. Mas, porém, só que com Daniel é diferente. Todos aqueles que sabem comunicar com Deus, todos aqueles que têm um relacionamento profundo com Deus no seu interior, que tem um relacionamento que se comunica com Deus, ainda que você seja jogado nas covas dos leões, os leões não vão te devorar. Naquele momento os leões ficaram tão mansos e fecharam a boca, e Daniel acabou alisando os leões, e Daniel não morreu, e o rei pediu para tirar Daniel de lá da cova dos leões.
né? E no João 17:17 fala: santificarei, né? Santificai na verdade, né? Porém, para um sucesso dentro do relacionamento conjugais, precisa dos dois, se não for os dois ou um ou outro, que santifique na verdade, né? A palavra de Deus é a verdade. Então, o casamento, a família precisa da palavra de Deus para ter sucesso na sua vida. E nós estamos falando de comunicação, falamos um pouco aqui damos algum exemplo de marido, de mulher, né? Alguns exemplos, e falamos também sobre a questão da oração com Deus, a comunicação com Deus, se comunicar com Deus. Isso é importante. Irmão, não esqueça que em você existe porque Deus te criou. Então, sempre tenha tempo para falar com Deus, para conversar com Ele, para abrir o seu coração e dizer a Ele todas as coisas, o que você quer falar com Ele. Mas lembre-se, esteja sóbrio, tenha entendimento, tenha sabedoria e abra o seu coração para Deus, tá bom? Essa foi mais uma meditação na questão da comunicação. E se você quiser saber mais sobre a palavra de Deus, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se aprofundar na palavra de Deus e saber mais e ficar apto para pregar as boas novas de salvação. Também vou deixar aqui minhas redes sociais aqui embaixo para você me seguir nas redes sociais. E vou deixar aqui um livro digital e um estudo também para você se aprofundar mais na palavra de Deus, tá bom? Fica um grande abraço e que a paz de Deus esteja dentro do seu coração e que esse Deus tão maravilhoso continue batizando com o teu Espírito Santo e que a graça de Deus caia sobre a sua família e que Deus abençoe o seu casamento e Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.